Palavras do Dr. Augusto Cury. Vamos explorar a incrível capacidade da mente humana e incentivar cada um de vocês a desenvolver as habilidades mais importantes para se tornarem os autores de suas próprias histórias. Estou aqui para ajudar e contribuir com todos vocês nessa jornada, para que se tornem, pelo menos em medida do possível, os protagonistas de suas próprias histórias e os gestores de suas emoções. Permitam-me perguntar, durante esse treinamento, embora eu raramente tenha tempo para dedicar a isso, você tem sido um bom gestor de sua mente. Você é o líder de si mesmo. Você sabe como proteger suas emoções em momentos de tensão. Como você reage quando alguém discorda de você? Como você lida com fobias, como a claustrofobia, o medo de espaços fechados, ou a glossofobia, o medo de falar em público? Ou talvez você seja tímido e tenha dificuldade em expressar suas ideias em uma reunião de equipe. Você se fecha e busca apenas uma válvula de escape. Ou você procura negar, rejeitar ou fugir de estímulos estressantes. Ou talvez você tente reeditar as memórias traumáticas que influenciam seu comportamento conflitante. É importante entender que não é possível apagar memórias. A única opção é reeditar as janelas da memória. Você pode tentar evitar pessoas que tenham te traumatizado, mas nunca será capaz de apagá-las completamente. Seu eu não sei onde estão registradas essas memórias no córtex cerebral, e seu eu também não possui as ferramentas para pagar pelos traumas ou pelos desapontamentos causados por outras pessoas. Imagine que a memória seja como uma grande cidade, como São Paulo, Nova York, Tóquio ou Cidade do México, todas reunidas. Considere a memória sob essa metáfora. Ao entrar na memória, você está de olhos vendados, seguindo avenidas e ruas. Desculpe-me, você não entra na memória de olhos abertos e atentos, mas sim de olhos vendados. Você não sabe onde estão os momentos mais tristes de sua história, nem em qual região específica eles estão localizados. Ofensas e mágoas estão lá, mas você não sabe exatamente em qual bairro ou endereço. Da mesma forma, fobias, como a claustrofobia, também tem um local específico nessa cidade da memória. Quando você se depara com situações que ativam essas memórias, um gatilho inconsciente é disparado. Ele encontra a janela que financia a sua fobia ou medo, assim como existem inúmeras janelas nessas grandes metrópoles. Essas janelas podem criar um volume de tensão tão grande que um terceiro fenômeno, chamado âncora da memória, se instala e fecha o circuito. O gatilho é o primeiro copiloto, as janelas da memória são o segundo, e a âncora é o terceiro. É por isso que grande parte dos fantasmas da mente não é encontrada pelo seu eu consciente. Claro, você pode encontrar outra janela traumática se vasculhar sua história ou usar técnicas psicanalíticas, como a associação livre. Dessa forma, você pode explorar seu inconsciente e trazer à tona outra experiência traumática. No entanto, muitas delas estão na memória existencial, na periferia dessa vasta cidade da memória, ou no córtex cerebral. Portanto, quando você se deparar com uma dessas janelas, a melhor atitude não é se amedrontar, se curvar ou se intimidar. A resposta mais eficaz não é tentar convencer fervorosamente as pessoas de que você está certo ou esperar o reconhecimento dos outros. A melhor resposta é reeditar as janelas da memória. Você não conseguirá apagar essas memórias, assim como não poderá eliminar suas fobias ou os momentos mais dramáticos de sua vida. Quanto mais você tentar, mais o mecanismo automático de registro da memória, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, alimentará essas janelas. Isso fortalece a musculatura das emoções negativas associadas às pessoas que te feriram, às suas fobias, à sua timidez, à sua impulsividade e assim por diante. É por isso que a humanidade sempre recorreu a métodos que não funcionam. Agora, cabe a você encontrar novas abordagens e técnicas eficazes para reeditar suas memórias e redirecionar suas emoções. É negar, rejeitar, excluir. Sempre recorreu a métodos que, em vez de ajudar o ser humano a lidar com seus traumas, conflitos e os fantasmas que o assombram, acabam reforçando e alimentando esses fantasmas mentais. É por isso que muitas pessoas levam consigo para o túmulo seus conflitos não resolvidos. Infelizmente, grande parte delas carrega não apenas a timidez ao longo de toda a vida, mas também janelas traumáticas que moldam sua história.
Essas janelas se tornam fontes de hipersensibilidade, onde uma pessoa sensível não apenas se ofende com facilidade, mas também carrega a dor dos outros. Elas não só se preocupam com o sofrimento alheio, mas vivenciam esse sofrimento de forma intensa. Além disso, uma pessoa hipersensível não apenas pensa em estratégias para resolver problemas futuros, mas sofre antecipadamente por eles. Embora as pessoas hipersensíveis sejam muitas vezes valorizadas pela sociedade, pois são atenciosas e empáticas com os outros, elas podem se tornar seus próprios algozes. Se você é hipersensível, é importante aprender a gerenciar suas emoções e reeditar as janelas da memória. Uma excelente maneira de fazer isso é impugnando as emoções quando essas janelas se abrem. Você não pode apagar completamente o medo, a angústia, a raiva, o sentimento de vingança, a tristeza ou o pessimismo, mas pode contestá-los e confrontá-los. Ao fazer isso, você enxerga novas experiências através das lentes do passado e reedita essas janelas. Consequentemente, você reorganiza sua história, sua personalidade e as características que a compõem. Você preserva e nutre as características saudáveis de sua personalidade. Portanto, meus queridos amigos, é crucial entender que é impossível apagar memórias, a menos que haja uma lesão física grave, que não dependa de suas ações ou escolhas. Por exemplo, um trauma craniano, um acidente vascular cerebral ou uma isquemia que afeta o fluxo sanguíneo no cérebro. No entanto, mesmo pessoas que sofreram tais lesões e perderam inúmeras janelas de memória podem desenvolver técnicas, como a teatralização da evolução comportamental, para promover comportamentos saudáveis. Ao aplaudir e teatralizar o comportamento ferido de alguém que está lidando com comprometimento cerebral e agindo de forma agressiva ou tensa, é possível registrar no cérebro uma série de janelas saudáveis. Mesmo que essa pessoa tenha limitações em sua consciência de si mesma, ela pode se envolver e desenvolver habilidades a partir dessas janelas, estabelecendo duas características importantes: pensar antes de reagir e sobre colocar-se no lugar do outro. Vou compartilhar um exemplo com vocês. Certa vez, um médico sofreu um grave acidente durante um congresso. Ele sofreu múltiplos traumas e precisou passar por diversos neurologistas, inclusive no renomado Hospital Einstein. Devido às hemorragias em várias áreas do córtex cerebral, esse médico, que antes tinha um bom relacionamento com sua esposa e filhos, e era um cardiologista habilidoso, não sabia mais quem ele era. Sua esposa não sabia quem eram seus filhos. Ele perdeu a consciência crítica e começou a ter comportamentos agressivos, perseguindo a esposa e chegando a demonstrar violência física em relação aos filhos. Os médicos que o acompanharam, embora não fossem muito competentes, afirmaram que ele não tinha mais possibilidade de recuperar a consciência crítica, cognição e raciocínio lógico devido ao comprometimento cerebral. Foi quando eu comecei a tratar esse paciente e disse à sua esposa: "Olha, o caso é realmente grave, mas é possível otimizar o empilhamento de informações, mesmo com o córtex cerebral comprometido. Podemos usar a metáfora de um armazém. O espaço é limitado, mas podemos otimizar a logística de maneira mais adequada." Então, sugere à esposa que utilizasse a técnica de teatralização da emoção sempre que ele demonstrasse qualquer atitude violenta. Ela deveria aplaudir e atribuir valor emocional ao comportamento dele, e quando ele agredisse, demonstrar tristeza e desapontamento. Também pedi que ela fizesse o mesmo com os filhos e com os colaboradores que o acompanhavam. Se todos participassem, poderíamos estimular o fenômeno RAM, que é uma área de pesquisa minha, relacionado ao registro automático da memória, ou seja, o biógrafo do cérebro, a arquivar uma série de janelas de luz nas áreas preservadas do córtex cerebral. Com isso, poderíamos obter ganhos cognitivos e não prometer falsas esperanças de que ele recuperaria totalmente a consciência crítica e voltaria a atuar como médico. No entanto, algo impressionante aconteceu ao longo das semanas e meses seguintes. A técnica de teatralização da emoção gerou um volume emocional que permitiu que o biógrafo do cérebro utilizasse o registro dessas janelas nas áreas preservadas. Gradualmente, ele começou a pensar antes de reagir, a se colocar no lugar dos outros e a desenvolver empatia, consciência crítica e raciocínio lógico. Ele recuperou um relacionamento saudável com sua esposa e filhos, e também voltou a atender seus pacientes, mesmo que de forma parcial.
Os outros médicos compreenderam e apoiaram essa abordagem. Embora ele não tenha retornado completamente à sua cognição do acidente, ele deu um salto surpreendente em seu raciocínio, intelectualidade e capacidade de organização de pensamentos, ideias e compreensão dos parâmetros lógicos.